Olá, aqui é o Paulo Farias e essa é a nossa coluna semanal de automação e tecnologia, onde a cada semana eu trago uma nova ferramenta que resolve um problema dos escritórios contábeis. No vídeo dessa semana nós vamos falar sobre ferramentas para análise e auditoria de retenção de tributos. Esse que, para muitos escritórios, é uma grande dor de cabeça, principalmente para aquelas empresas contábeis que têm clientes que contratam muitos serviços. Como sempre, vamos falar sobre o problema, vamos falar sobre as soluções disponíveis e eu vou dar dicas para você escolher a ferramenta mais adequada aí para o seu escritório. Tá pronto aí? É logo depois da vinheta. Há poucos dias eu conversei com um importante empresário contábil que me disse que tinha exatamente esse tipo de problema. Ele tinha clientes que recebiam muitas notas de serviços tomados e notas do Brasil todo, e muito volume principalmente. E ele fazia questão realmente de fazer a validação dessas notas para o cliente não ter nenhum problema. Então o cliente sempre ligava para ele para saber quanto tinha que pagar, se tinha que reter imposto, se não tinha, e o processo era todo manual, né? O cliente enviava a nota por e-mail, o colaborador tinha que ir lá consultar no site da prefeitura para ver se a nota era válida, né? Se não era uma nota espelhada, né? Ele também fazia consulta no Simples para ver a situação do Simples se estava regular, fazia consulta se aquela cidade tinha CEPOM, fazia consulta no IOB para ver a questão da legislação, né? Dos códigos dos serviços, a descrição para ver onde se encaixava ali. Em algumas cidades, como São Paulo, né, se precisava escriturar a NFTS. O resultado disso é que um colaborador demorava de 15 a 20 minutos para cada nota. Só que ele tinha clientes que recebiam de 2 a 3 mil notas. Então imagine o volume de trabalho. Não era para menos, né? Ele tinha 10 pessoas no fiscal dele e as pessoas passavam 2 a 3 horas, na verdade, fazendo só isso, né? Me contou 2 a 3 horas fazendo só isso. E por conta disso, a dor era tão grande que ele partiu para buscar ferramentas no mercado, não encontrou e acabou resolvendo desenvolver ele próprio. Montou uma empresa de software e desenvolveu uma solução. É uma das soluções que eu trouxe aqui, que é justamente a Uniconte, que nasceu dentro aí do escritório Rossi Contabilidade. A outra solução é a Getax. Getax Auditoria de Retenção. Getax é tem um conjunto de ferramentas. Uma dessas ferramentas da Getax é a auditoria de retenções. Getax também nasceu dentro de um escritório contábil, no caso a Contigente. E o que é que essas ferramentas fazem? Bom, essas ferramentas, de uma forma geral, elas são muito parecidas, né? Elas fazem todo o processo de buscar as notas nas prefeituras, né? Eles têm lá uma inteligência fiscal, né, para validar a situação cadastral, a consulta do Simples, a consulta do CEPOM, consulta os códigos de serviços, né, de acordo com as regras, para ver se tem retenção, se não tem, né? Se tem retenção federal, se tem retenção municipal. Né? Então, elas dão a condição de dizer exatamente quais são os tributos que se precisam ser retidos ou não. Né? E aí informam pode ser informado preventivamente para o cliente ou pode ser feito num esquema de auditoria, onde compara o que se foi retido ou não e com a situação se deveria ser retido ou não. Tá? As duas ferramentas acabam acelerando muito esse processo, automatizando bastante o processo. Outra característica das ferramentas é que elas permitem criar regras personalizadas, né? Então, às vezes, você tem alguma regra ali, conforme o seu cliente, né, e você quer personalizar, essas ferramentas também permitem. E elas também integram com o ERP. Tá? Então, também a integração com o seu ERP contábil, elas também fazem. Então, qual é o benefício de contratar uma solução como essa? O benefício é bastante, vamos dizer, óbvio, né? Então, como no exemplo, que tinha uma equipe que trabalhava 2 a 3 horas por dia só fazendo isso, né? No caso desse empresário que me disse, ele hoje tem uma equipe menor, ele tem mais notas que são analisadas e gasta-se muito menos tempo. Né? Então, uma produtividade que ganhou muito em produtividade. Além disso, reduz erros, né? Reduz retrabalho, né? E também diminui os riscos, né? Principalmente para o cliente. Um outro benefício também
que foi bastante destacado, é a questão de que o colaborador passa a fazer um trabalho mais consultivo, né, e de orientação ao cliente do que um trabalho ali de conferência, que isso a máquina faz para ele. E é o que a gente sempre está buscando, né? E é o que o empresário contábil tem que buscar cada vez mais, que o seu trabalho seja um trabalho consultivo, né? Um trabalho consultivo de conversa com o cliente, de orientar o cliente e menos o trabalho operacional. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos diferenciais entre as ferramentas, né? O que é que eu observei como diferenciais aí para você poder selecionar aquela que mais se adequa para a sua necessidade. A Getax, ela usa a base de dados da Econet, tá? Então, né, se você já trabalha com a Econet, você já conhece como funciona a base de dados, ele usa justamente essa base de dados. Outra característica é que ela já gera a guia dos impostos, né, para o cliente pagar. E ele se integra, né, com outros módulos da Getax, já que a Getax tem outras ferramentas de automação, como por exemplo de automação do Simples Nacional. Então, para quem já trabalha com Getax, né, naturalmente vai ter mais facilidade, porque é um ambiente muito parecido, a usabilidade é parecida, então facilita o trabalho de adaptação do colaborador à ferramenta. Okay? E a Getax também ela atende mais prefeituras, está mais avançado em termos de integração com as prefeituras. A Uniconte também está avançando bastante, mas hoje está atrás da Getax nesse aspecto. Destaques da Uniconte. A Uniconte ela se posiciona como uma ferramenta em que ela pretende ser mais uma análise preventiva do que uma auditoria, tá? Enquanto que a Getax é mais de auditoria mesmo, de voltar ali no final do mês e apontar se houve problemas ou não. O propósito da Uniconte é mais preventivo, né? Então, se você tem clientes que recebem muitas notas, a Uniconte permite que se antecipe os problemas. Então, o contador pode funcionar realmente como um aliado do cliente no sentido de muni-lo de informações preventivas para que ele não receba uma nota que está com problema ou ele não pague uma nota no valor integral quando deveria reter um determinado tributo. Tá? Então, esse é um ponto importante também. A ferramenta da Uniconte também faz a emissão da NFTS aqui em São Paulo, que para quem tem clientes em São Paulo, esse é um diferencial também importante. E finalizando aqui, eu vou deixar umas dicas, eu sempre deixo aqui algumas dicas para você que vai fazer a escolha. A primeira dica é sempre procurar se existem outras ferramentas, na época que você estiver assistindo esse vídeo também, podem existir outras ferramentas, então sempre dá uma pesquisada se surgiu alguma ferramenta nova, né? Outra importante é você verificar se atende às prefeituras com que você trabalha. Ter bastante cuidado na parametrização, é sempre importante, fazer um projeto piloto, receber os treinamentos e ser bastante cuidadoso em relação às parametrizações. Apesar de que na Uniconte o fornecedor fala que isso precisa menos, no caso deles, porque eles fazem toda a implantação e é muito rápida e é baseada em inteligência artificial, então precisa menos da parametrização. Mas de qualquer forma é importante questionar, no caso de você ter alguma regra especial. Então faz um trabalho prévio também, faz um dever de casa de analisar se existem regras especiais que você precisa configurar e aí questiona o fornecedor como é que faz essa configuração, tá legal? E sempre importante fazer um teste, né? Todos os dois fornecedores permitem você fazer um teste grátis, então não deixe de fazer um teste também e avalie aí aquela que é mais adequada para as suas necessidades. Falou? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida e também você compartilhar aí com outros contadores ou contadoras que também possam se beneficiar do conteúdo como esse. Falou? Grande abraço e eu te vejo novamente no nosso próximo vídeo. Tchau!